Salve, salve, geniais, beleza? E calma. Antes de mais nada, vamos iniciar a segunda parte do vídeo de iluminação do jardim. Então acompanha com a gente de onde a gente parou. Aqui a gente já tá abrindo uma 4x4 e uma 4x2. No total aqui são 6, 7, 8, 9 interruptores. Tem uma caixinha 4x4 aqui de passagem, provavelmente daqui desce ali. Então se aqui não tiver espaço para colocar os módulos inteligentes, de repente eu vou alocar eles lá e eu vou verificar a disponibilidade. Dali, ele vem aqui, que é a caixinha principal que faz a ramificação. Então eu tive um feedback muito positivo em relação à iluminação realizada ontem, né? O cliente falou que ficou chique 10 ontem à noite. Trouxe o aspirador, porque eu vou ter que aspirar um pouco da terra ali, não tem jeito. Vou ter que sacar ali, dar uma cavucada ali para soltar o máximo de coisa e aspirar tudo que tiver dentro ali, para poder aprofundar, né, livrar todo esse tubo que está no chão, porque ele tem que estar oco, ele não pode estar com terra, terra tem umidade, então ele tem que estar uma coisa bacana ali, fechou? E naqueles lá também, provavelmente vai dar um certo trabalho também. Então, vamos que vamos, é isso aí. Ó, o Vanessa já tirou a tampa aqui, e daqui que sai todos os cabeamentos. Olha lá, é fio adoidado. Cheio, hein? Ó, então já abri aqui. é fio pra caramba. Já abriu aqui, identificamos alguns. Identifiquei esses três que eu coloquei fio isolante aqui em cima, respectivo a iluminação interna aqui. Porém, geralmente a gente sempre deixa logo quando você entra os primeiros aqui. Os principais do cômodo, quando você entra, já vai ficar logo aqui. Aí os 6 aqui, todos os 6 eu vou deixar na automação, tá? Esses vão ficar todos na automação do jardim. Não vai caber aqui os módulos inteligentes, até por conta do espaço físico da caixinha, a quantidade de interruptor que tem, que é uma certa profundidade aqui, né? E a quantidade de cabo. Ainda bem, a gente tem essa caixinha 4x4, que aí sim vai ficar, saiu aqui já, que aí sim vai ficar aqui os módulos. Cada módulo tem 2 saídas, né? 4 módulos, por quê? Vai entrar um retorno a mais, que é da árvore de Natal. O condutor verde, ele tá fora de norma, tá? Esse condutor aqui, ele tem que ser azul, porque ele é neutro, ele tá ligado aqui, ó. A gente vai trocar ele, colocar o condutor azul. Fora também as conexões aqui, que tá tudo sem terminal. Então a gente vai deixar tudo com terminal, vamos fazer tudo a forma que a norma pede, né? E esses condutores vermelhos, tá? Que são condutores comuns ali, ó, que tá entrando nas tubulações, são que segue virando para esse outro jardim, que aí é interessante a gente colocar o condutor correto também, tá? O neutro lá e ser ele, no caso, azul, né? Então padronizar isso aqui. Esses 2 pretos, eles são do cabo PP. Então daqui já tá seguindo o cabo PP por baixo até aquela primeira caixinha virando aqui. E essas 2 vias que estão aqui, ó, preto, na real, estão levando o neutro, né? Então os 2 condutores aqui tá fazendo a mesma função. Pela questão de dimensionamento, eu vou fazer o cálculo ainda para ver. Porque um condutor de 1,5 ele tem uma capacidade, o condutor de 2,5 ele tem outra capacidade de condução de corrente elétrica. Então eu vou fazer o cálculo para ver. Se tiver dentro, aí eu vou fazer o cálculo de dimensionamento para ver. Se entrar dentro do dimensionamento, aí eu nem mexo. Aí eu faço isso, ó. Eu corto aqui, desligo esse. Lá na conexão do neutro, aí vai ficar um só. Para ambos a ramificação, que aí no caso vai ser o neutro. Vou identificar com fita azul lá na ponta. E aí esse eu coloco como o retorno do Natal. Aí fica tudo certo. Então tudo isso é questão de avaliar e dimensionar. Então para isso a gente tem que calcular para chegar nesses resultados, tá? Não é só sair cortando e mudando, porque a gente tem que levar em consideração a capacidade de corrente e todas as outras coisas, tá? Aí galera, os refletores que a gente tá colocando tá aqui atrás, ó, 50 watts potência máxima, correto? Então, eu tenho aqui, ó, 3 refletores, 1 e 2 lá nas palmeiras, então eu já tenho 150 watts, ok. Das lâmpadas, ó, que eu coloquei nas arandelas, são 6, tá aqui embaixo, ó, consome 3 watts, tá? É equivalente a 40, pessoal, mas o consumo dela é 3 watts, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar aqui, né? Vou somar tudo isso aqui, multiplicar essas potências, chegar na potência total instalada, tá? Aqui, ó, legal. E vou dividir pela tensão, que no caso é 127 aqui. Aí eu vou achar a corrente, beleza? Achando a corrente, eu vou ver se é significativa, se ultrapassa, provavelmente não ultrapasse, a capacidade do condutor de 1,5, tá? E onde que eu vejo também a capacidade do 1,5? Na tabela 36 da ABNT, que tem lá os métodos de instalação, se é embutido em alvenaria, se é no chão, né? Se é via subterrânea e tudo mais. Então, dentro dos métodos de instalação, a gente vê na tabela do 36 da ABNT qual que é a classificação. Se é B1, B2, C, D, E, por aí vai. E aí a gente consegue ter esse dimensionamento. Logo, a questão de Natal também, eu vou colocar aí uma capacidade aí
próximo de 10 amperes, tá? Porque é a tomada que vai ficar aqui e o plug ele também vai ter essa capacidade, ok? Mas a gente sabe que dificilmente vai ser 10 amperes, um pisca-pisca, algum trenozinho aqui com pisca-pisca, alguma coisa assim não chega a passar nisso, mas eu vou considerar, então vou fazer o cálculo, vou mostrar para vocês, e aí chegando nesse resultado a gente consegue fazer essa alteração. Então eu não preciso, no final, se der tudo certo, não vou precisar passar o condutor até lá, um novo condutor, tá? E aí, a única coisa que eu vou fazer é um desses cabos, ou esse ou esse aqui, ó, provavelmente esse, porque esse tá maior, né, ó, eu vou ter que desmanchar aqui, tá, abrir essa conexão, tá, refazer isso aqui, tá vendo, pessoal, virou uma borracha, ó, onde que entra a água aqui, gente, ó lá, ó. Então eu vou desfazer isso aqui, que aí eu vou identificar ele como neutro, tá, aí esse neutro ele vai ramificar tanto para arandela, quanto para refletor, quanto para Natal, beleza, e aí logo, esses dois condutores que hoje está vindo fazendo a função de neutro, eu direciono para retorno de Natal, tá? Então aí já não tem a necessidade de troca do cabo se o dimensionamento bater. Aí vamos lá, ó, 3 watts vezes 6, 18 mais 150, porque cada refletor é 50 watts. Então a gente tem uma potência total de 168 watts. Dividido pela tensão nominal, que é 127, a gente vai ter uma corrente de 1,3 amperes. Mas o limite que eu vou dar de 10 amperes, eu sei que não vai chegar a essa corrente, mas eu vou deixar um limite de 10 amperes do ponto lá. No final a gente teria aí próximo de 12 amperes. Então vamos considerar que o dimensionamento aqui tá para corrente de projeto de 12 amperes, levando em consideração o aparato de Natal ali, na época de Natal, chegando a 10 mesmo, tá? Que é muito difícil, galera, mas a gente vai considerar assim, fechou? Beabá da elétrica, tá? Indico para vocês, aqui tem todas as tabelas, tudo que você precisa analisar, tá? Ó, beabá da elétrica, vamos em tabelas, eu já tenho algumas favoritadas aqui, ó, capacidade de condução de corrente elétrica. Essa é a tabela 36 que eu falei, mas primeiro a gente vai aqui, ó, na parte de método de instalação. Geralmente a gente considera para dentro de casa aqui, ó, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido à alvenaria, tá vendo, ó? Método de instalação B1. Então, esse aqui é o que mais utilizado aqui no Brasil, mais comum. Nesse caso, a gente tem todas as vias subterrâneas. Então, o que a gente vai vir aqui? A gente vai vir aqui no ponto onde mostra a via subterrânea. Beleza? Então, vamos lá, ó. Aqui a gente encontra, ó, nessa parte, qual que é o método que a gente tem que considerar. Então, aqui, ó, em cima está escrito aqui, cabo multipolar em eletroduto de seção circular ou não, ou também em canaleta não ventilada, enterrado. Então a gente considera que o cabo que foi utilizado aqui é um KV multipolar, então aqui tá certo. Eletroduto circular, tá? Enterrado. Então aqui, ó, o método de instalação D, tá aqui para nós. Aí a gente vai lá na tabela 36. Como 36 não, na verdade é a tabela 37, né? Porque aqui considera cabo de isolação PVC. E na real é um cabo XLPE na isolação de 1 kV dá 90 graus Celsius. Então a gente vai aqui, ó, tá vendo que o B1 tá destacado? Porque geralmente é o que é utilizado nas residências, né? Embutido em alvenaria. Mas a gente viu lá que é método D, aqui em cima, D, ó. Então como é condutor de 1,5, a gente segue aqui agora até o D, ó. Para dois condutores carregados, que no caso é fase e neutro, né? No caso é neutro e retorno de fase, correto? Então a gente vê aqui, ó, 1,5 segue, ó, 26 amperes. Ou seja, eu tenho aqui que nesse método de instalação de eletroduto circular enterrado, tá? Com cabo multipolar, ele tem a capacidade de condução de corrente elétrica dentro dessa seção nominal de 1,5 de 26 amperes, pessoal. Então, eu não preciso me preocupar quanto a isso, porque a corrente de projeto que a gente mencionou, a princípio seria para 12, considerando o negócio de Natal lá. Então aqui tá tranquilo quanto a isso. Então eu posso utilizar esses cabos sem precisar trocar. Que tem instalado, atende os dimensionamentos. Então dá pra gente fazer só aquela inversão ali, tranquilo. Beleza, pessoal? Então é esse tipo de situação que diferencia aí a galera que está se aventurando na área e o profissional que estuda, para a gente consegue dimensionar, calcular e ver se está dentro ou fora do que a norma exige, beleza? Então fica aí, ó, essa mini aula para dimensionar, ver capacidade de cabo, método de instalação e tudo mais. A gente já fez a troca das duas lâmpadas lá e a limpeza das duas arandelas e a troca do cabo, que estava o cabo comum vindo pelo chão aqui até o gramado. Então a gente já fez a troca para o cabo que está ali a bobina, ó.
o cabo PP de 1kV, duas vias de 1,5, tá? Como a gente tinha que acrescentar em volta das cicas, a gente fez o quê? A gente prolongou essa tubulação, que é de 3/4, a gente envelopou ela ali e jogou de 1 polegada até aquela caixinha. Então esse cabo que vocês estão vendo ali, ó, é o cabo que vai para a arandela, tá? Olha lá, esse cabo aí é o que ele faz esse processo aqui e segue e sobe naquela arandela que a gente já fez as conexões e tá tudo certo. Beleza? Tava esse cabeamento comum aqui, ó, que por norma não pode. Esse aqui, pessoal, é só que nem, ó, de uma arandela para outra, pode desse aqui, porque é um eletroduto circular embutido em alvenaria. Esse cabo é para isso. A aplicação para a parte subterrânea sempre vai ser ou condutor unipolar, que é um condutor apenas, só que a isolação dele aqui, ó, tem XLPE e PVC. Então são duas camadas, né? Ou cabo multipolar, que é esse caso aqui, tá? Então, no caso, você pega um negócio só com uns filamentos aqui. No caso aqui, com as vias, né? Dentro, né? No caso aqui são duas vias, tá? Tem cabo PP desse aqui com 3, 4, 5 vias, por aí vai, beleza? E de várias seções. No caso aqui é 1,5, mas tem de 2,5, 4 milímetros, por aí vai. Então, esse condutor é o correto para, não só, se fosse o caso, né? Colocar ele diretamente exposto ou tubulado. A gente prefere tubular, porque num caso de manutenção a gente consegue puxar sem ter que ficar mexendo no gramado. Que é a situação que estava antes, né, Vanessa? Nossa. Antes estava o cabeamento direto enterrado e aí com as manutenções, sendo necessário cortar um pouco do cabo para refazer conexão, aí troca o refletor, corta o cabo, faz conexão de novo, por aí vai. É questão de médio, longo prazo, o cabo encurta, porque não tem como você mais ficar puxando. Nesse método aqui que tem a caixinha e a tubulação, a gente consegue deixar uma sobra bacana, uma sobra técnica, faz a conexão e joga para dentro. Toda vez que precisa trocar a luminária, a gente tira, corta, faz uma nova conexão e joga para dentro. Então consegue trabalhar com uma sobra técnica bacana que vai durar mais de 5 anos aí, tranquilo. 5, 10, 15. Quando o Rafael para fazer esse serviço, era apenas para trocar uns refletores que estavam sem funcionar. Mas ao fazer essa troca, nós percebemos na hora do teste para ver se funcionava que tinha refletor que não acendia. Aí fomos puxar o fio, teve que rasgar o chão para poder ver e realmente tinha fio cortado lá dentro. Então assim, como o fio ele estava direto enterrado, alguém veio mexer, não sei quem que faz a manutenção aqui, acabou ferindo o fio sem querer. Então, assim, o ruim de não colocar tubulação, fazer uma profundidade, assim, adequada, é isso. Outro profissional vir fazer o trabalho dele e acabar sem querer ferindo ali o fio, né? Então, Exato. aqui agora, além de estar com a tubulação, nós fizemos uma profundidade muito boa, como vocês viram nos vídeos anteriores. Exato. E aí aqui fica em conformidade com a norma, beleza? Então a gente encontrou essas dificuldades, né? E aí, por isso que os refletores, pessoal, vocês não viram tirando da embalagem, porque eu já tinha feito a instalação dos 6. Mas aí eu peguei e falei pro proprietário aqui, falei, ó, meu, o cabeamento tá direto, teve um refletor lá na ponta que não acendeu, aí a gente foi puxar o cabo que estava diretamente enterrado na terra, tava quase na superfície ali da grama, um pouquinho para baixo da grama, na hora que a gente puxou ele é rompido. Então assim, de repente, numa manutenção do jardim até mesmo, pode bater alguma ferramenta, um enxadão, alguma coisa e tora o fio ali no meio. Aí é complicado, como é que vai fazer uma emenda? A emenda é interessante que fique, ela tem que ser hermética para a área externa, mas é interessante que fique dentro das tubulações, entende? Então nesse percurso de uma tubulação na outra, o cabo tem que ir sem emenda, tá? E tem que ser o cabo correto, beleza? Então, nesses trechos que estão esses cabos comuns, a gente já tá trocando, adequando. Ó, aqui, esse cabo aqui, ó. Esse cabo comum aqui, ele tava chegando aqui, percorrendo esse setor. E todo esse setor do chão aqui tá com esses cabos comuns, que a gente vai ter que retirar e colocar o cabo multipolar. Aqui, nesse processo, ó, eu vou ter que fazer o quê? Limpar ali, vou tirar esse fio, vou limpar, vou aspirar toda essa sujeira, tá? Para poder aprofundar esse espaço aqui, aprofundar, que é o condutor de 1kV, beleza? Aí vai passar dois cabos aqui, um vai passar direto e o outro ele vai vir para atender a luminária. E aí eu vou colocar um fiozinho bem fininho de PU cinza na hora de terminar de colocar a luminária. Ela também foi, ó, tá cheio d'água essa aqui inclusive, ó, misericórdia. Ela foi definida da seguinte forma, tá? A gente pegou desse modelo porque esse modelo, que é LED integrado, ó, se a gente acomodar ela lá até o final, isso aqui, ó, fica na zero praticamente. Então não fica, como aqui é uma calçada, não fica no ponto de tropeçar, tá? A gente tinha pego, a princípio, uma luminária que esse rebordo aqui, ó, fica pra fora. Então o piso acabado fica aqui e ele fica um dente aqui, ó. E aí pra criançada, até mesmo nós adultos, andando pela calçada aqui, acabar tropeçando, né? Então a gente optou por pegar essa de LED integrado. Essa aqui é a marca CBC lá, ó, tá vendo? CBC ali, ó. E aí a gente achou uma similar, praticamente igual essa daqui,
que é de uma marca bem mais top que tem no mercado, que é a marca Gaia, fechou? E eu vou mostrar pra vocês. É bem parecido, só que a qualidade é superior, não tem esse risco de entrar água, porque essa marca Gaia, ela é muito, muito boa, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Essa marca aqui eu super recomendo, ó. Embutido LED redondo, 7 watts, olha lá. Idêntica, a única coisa que o fundo lá, ele é mascarado, ele é preto, né? Diferente daquela ali que é branco onde tá os LEDs. Então, ele ainda dá esse charme ainda. Olha lá, vou mostrar pra vocês, ó. E eu achei mais legal ainda, por quê? Porque tá vendo aqui, ó. Ó o rebordo aqui, ó. Esse rebordo aqui acaba sendo maior. Ó, vamos comparar, ó. Então aqui vai favorecer na hora de colocar o PU aqui, ó. E assentar ela aqui, ó. Entendeu? Então essa aqui vai ficar aqui, ó, bonitona. E só com esse 4, 5 milímetros aqui de ressalto. Então basicamente rente no piso acabado. Isso aqui é muito bom. Beleza? Vamos fazer todo esse trabalho. Tem que fazer nas 4, ó. Nas 4 a gente tem que fazer esse processo de cavucar, aspirar essa terra. Tem bastante terra ali, ó. Tá? E aprofundar isso aqui. Bom, então vamos acelerar um pouco. Vamos voltar aqui. Olha o tanto de terra que saiu de dentro. Aqui é o que eu tirei nas mãozadas. Fui soltando com a talhadeira e tirando com a mão. Aí lá no fundão, ó. O que eu fiz lá? Cheguei até o máximo que deu. Aprofundou aqui, ó. Pelo menos uns 10 centímetros do tubo para baixo. Haja vista que as duas tubulações aí não dava nem para ver. O nível dessa bagaceira toda aqui tava acima do tubo ali, ó. Dava para ver só os fios saindo do meio da sujeira, da terra. Agora eu vou jogar uma pequena camada de brita lá no fundo. E vou passar os dois cabos multipolar de 1 kV. Um vai passar direto, que são 3 vias. Vai passar direto, que é para atender refletor, luz de Natal, que vai ter ali um ponto também que eu vou deixar. E as cicas e as arandelas da lateral ali, tá? E esse outro cabo de 2 vias que vai vir passando e, né, seccionando é o dos embutidos de solo aqui. Então ele vai abrir ali, fazer conexão aqui, vai ter conexão nessa sequência e naqueles dois ali que acende junto com essa embutida de solo, tá? E aí, ó, pra você ter uma noção, ó aqui como é que tá, ó. Ó a diferença. Não dá nem pra ver o tubo, ó. Cadê o tubo? Um monte de bagaceira ali, ó. Tem massa. O nível de sujeira tá acima da tubulação, ó. E esse aqui vai ficar igual esse aqui depois, ó. Entendeu? Então a gente tá vindo fazendo isso. Eu tô ajustando aqui um pouco também, ó. Que eu peguei a luminária nova. Então eu abri um pouquinho mais aqui e ela tá fechando, dando acabamento em tudo isso. Como o rebordo da luminária nova, que tá ali, ó. Ele é maior. Então ele fechou, acomodou certinho aqui e depois eu vou passar um peuzinho para dar aquela fixação, aquela vedação topzera. Além da conexão elétrica que também vai ser hermética naquele modelo que eu tô mostrando no vídeo aqui, tá? É isso aí, ó. Quando vem pra cá, ó lá. Ali até que dá pra ver a pontinha do tubo, ó. Olha como é que tá. Então ali vai aprofundar mais 10 centímetros ainda. Ó, tô arrancando esses cabos comuns aqui, arrancando fora. Tá tendo bastante sujeira dentro da tubulação. Olha aqui também como é que tá a situação. E aí com o aspirador, o que eu faço? Depois que eu tiro todo esse grosso ali, ó, com a mão, aquela bagaceira toda, no fundo eu dou aquela aspirada. Esse aspirador aqui, ele é profissional, Karcher, próprio para trabalho mesmo, já comprei ele para isso. E aí eu dou uma aspiradona lá no fundo e ponho na boca de todos os tubos. Então ele puxa a umidade, toda a sujeira que tiver dentro do tubo, liberando também o tubo na hora da passagem do cabo, vai estar tranquilo, tá? Porque dessa forma aqui, ó, com certeza entrou água, porque não existia vedação, e também sujeira, né, para dentro da tubulação. Então eu coloco a ponta dele ali e aqui ele aspira essa sujeiraiada que tá dentro da tubulação também, beleza? Vamos acelerar. E aí é o resultado, ó, tá vendo? Toda aqui essa maçaroca toda aqui, ó, tudo isso aqui tava aqui dentro, tava sobrepondo as tubulações. Então eu aprofundei, tem mais uns 10 centímetros de fundo, tá? E aí vou jogar uma brita lá, uma camadinha de brita no fundo. Então eu vou só pôr o PU na hora que eu for assentar ela, que ela já vai vedar, ela vai lacrar isso aqui e vai ficar parando de entrar água de chuva ali. Então a tendência é aqui dentro não ficar entrando água de chuva, pelo menos por esse rebordo aqui. Tá? Os condutores vão ser passados, o cabo multipolar, como eu disse. E a luminarinha nova aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, ó como é que
adaptou 100%. Eu vou deixar aqui na referência de mais aqui, né? Ó, pegando o esquadro aqui, vou deixar a luminária assim, com a referência dos parafusos todas iguais. E vou passar o PU embaixo aqui, né, do rebordo, que é grande. E aí ela vai ficar acomodada e coladinha aqui, entendeu? Essa aí é o acabamento. Aí, conclusão. Isso aqui, ó, essa profundidade, ela vai ali até uns 2 dedos pra cima, né? Então ela não chega na tubulação. E aí todo esse espaço oco agora vai ser o espaço dos cabos, que é a forma correta, tá? Então é isso aí, ó. Estamos no segundo, que lá já a Vanessa limpou, agora ela vai recolher essa parte e eu já vou partir para os outros dois. Retiramos aí todos os fios. Removemos a antiga, que tinha essa cápsula para poder envelopar ali, então ela entra perfeitamente aqui, ó. E essa aqui entra lá e trava, né? Aí, a cápsula da nova não entra de jeito nenhum. Essa é a parte inferior, passei o cabo aqui, ó. E aqui, esquece. O que eu vou fazer? Vou aproveitar essa daqui, já conferi. Na nova, tem as duas molinhas, vou travar ali, vai dar certo. Quem tirou também, ó, o tanto de terra que tem lá, ó. Não dá nem pra ver direito, ó. Então vou aspirar esse aqui também e os demais aqui, ó, todos eles. Tô tendo êxito aqui, tá vendo, ó? Tava assim as pontas, né? Só que eu tô conseguindo cortar essas pontas de excesso e ganhando profundidade. Isso é muito bom. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? A persistência na parada é outra coisa, né? Esse é o último, tá? Esse é o último. E porque é o último, deve ser o mais difícil. Como dizia meu avô, o último é sempre mais difícil. E como é o último também, eu vou gravar pra vocês. O que que tá acontecendo? As pontas estão vindo assim, convergindo pra dentro do tubo. Consequentemente, eu tô perdendo aqui 10 centímetros de profundidade do tubo por conta dessas tubulações que estão vindo assim, nesse sentido. Aí, peguei uma faquinha aqui e segurei com a... Como eu não tenho uma lâmina muito grande, então eu tô improvisando dessa forma e tá dando muito bom. Tô colocando assim, ó, inserindo. E aí, ó, tô conseguindo cortar as tubulações aqui dentro, ó. Vamos ver? Esse não. Esse sim, ó. Olha lá. Tá vendo? O outro ali eu vou ter que continuar cortando com a lâmina aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver? Show! Olha lá. Aí, sendo assim, ó, até peguei o prolongador do aspirador. Ele tá indo lá no fundão. Vamos lá. Seguinte, ó a profundidade disso, ó. Facilmente aqui, ó, 20 centímetros. Isso que eu preciso. As tubulações estão mais ou menos nesse sentido aqui, então eu consegui aprofundar até um pouco mais. Então vamos passar o cabo PP de 2 vias, de 1 kV, própria subterrâneo, própria eletroduto subterrâneo, enterrado, tá? E aí vai ficar chique, que agora eu vou conseguir acomodar todo o cabeamento e ainda colocar a luminária aqui, vai ficar na régua. Beleza? Esse aspirador é um aspirador Karcher, que ele aspira água também, né? E ele é um filtro de pano que você consegue limpar e tal, então não necessita ficar trocando um filtro, né? Toda a sujeira cai aqui dentro. Olha lá. Como eu aspirei terra com água, com tudo, né? Que ele aspirou toda a sujeira que estava na tubulação também. Conforme eu travo ali e isolo, todo o sujeira que está nesse sentido e nesse sentido na tubulação, ele vai puxar aqui, né? Então ele vai limpando todo o eletroduto também. Aquele ponto é o que vem lá daquela caixa 4x4. Nossa, lá puxou pelo menos meio litro de água, puxou dentro da tubulação lá. Então eu consigo remover toda a sujeira também, pelo menos 95% do que está dentro do tubo eu consigo remover com o aspirador. Agora, ó, eu já tinha lavado ele antes de começar aqui esses 9 furos aqui. Vamos ver como é que tá, ó. Olha só, tem um filtrozinho ali, tem esse filtro de pano, que é o que eu lavo. Olha o tanto de água, ó, terra pra caramba. Olha isso aqui. Ó, o tanto de terra também, ó, que tá aqui, ó. Isso aqui eu lavo. Isso aqui eu jogo uma mangueira d'água aqui e lavo esse tubo inteiro por dentro, né? Pra não secar. Senão essa terra aí vira um barro, né? Olha lá, ó. Quantidade de água e muita lama. Vamos ver.
Vamos ver ali, ó. Ó. Pelo menos 1 centímetro aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Ele puxou, tá? Agora eu vou lavar isso aqui. E aí vai ficar chique. Agora eu posso começar já a passar esse cabo. Já finalizar na conexão das luminárias. Lá a Vanessa já vem passando todo o cabeamento também. Ali, pessoal, ficou bacana também. Não sei se eu mostrei. Aqui a gente conseguiu ter êxito, né? Ó. Tá lá a camadinha de brita lá no fundo, tá? E a Vanessa já passou os guias, ó. Olha que bacana, ó. Vamos ver se eu consigo filmar aqui, ó. Ó, a brita lá. Tubulação pra cima do fundo real do buraco. E agora vai passar aqui os 2 cabos, os 2 cabeamentos PP. Um de 3 vias e o outro de 2 vias. Sendo 4 retorno de fase e 1 neutro, comum a todos. Fiz o cálculo de toda a carga dos 5 espetos, dos 3 refletor, dos 6 embutidos de solo, tá? E também desse 9 embutido de solo mini, dessa passagem aqui. E tudo isso aqui, pessoal, não excede 12 amperes também, coincidentemente, o que a gente havia calculado para esse lado aqui. Então, eu consigo estar trabalhando com seção nominal do cabo de 1,5 tranquilo, tá? Nesse modelo, cabo especial para eletroduto enterrado e todo esse capricho aí. Agora, ó, cada buraco saiu esses tubos aí, ó, cheio de terra, inclusive, ó. Arrancar tudo agora, limpar tudo isso aqui e agora a gente praticamente entra na reta final de passar cabo novo, vir instalando todas as luminárias e instalar ali os módulos inteligentes para o sistema que vai ficar automatizado, beleza? Só vamos acelerar. Pessoal, que saci do caramba, hein, velho? Conseguimos fazer a profundidade e tudo, mas na hora de passar o guia, como o eletroduto tá lá embaixo e o buraco é estreito, como que faz a curva? Como que faz essa curva fechada de 90 graus para poder mandar o guia? Não tem como. Aí é onde entrou em ação o secador, o aspirador de pó de novo. Fazendo o quê? Eu não deixei o filtro para que ele pudesse ter um poder de sucção bacana, que agora ele não ia succionar mais sujeira, mas sim, cadê, Vanessa? Aqui, ó. A gente amarra. É aquele velho método da sacolinha, ó. Amarre uma sacolinha na ponta da linha de pedreiro. Aqui que é o começo, a gente colocou o tubo ali para aspirar. E aí com muita destreza, com um pedacinho de arame aqui, ó, acomodando o pedacinho do saquinho bem na boca do tubo para poder a pressão negativa puxar. E aí foi indo de um em um, foi indo. Aqui deu um enrosco, ficamos um tempinho aqui, mas conseguimos passar também. E aí foi indo, ó, pá, e mandou até lá. Então toda essa bobina ali, ó, aquela bobina que tá ali, ó, tem linha dela vindo em todos os 9 furos aqui, ó, contornando até lá. E aí, da caixa aqui a gente consegue bater um guia, né? E o guia sai aqui. Aí com um pedacinho de gancho aqui, ó, a gente consegue pescar o guia. Mas a linha, o guia para poder passar na tubulação só com linha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai prender a linha aqui para poder puxar o guia e aí sim o guia tracionar o cabo. Porque se a gente tentar tracionar no cabeamento, pode dar ruim de rebentar e aí começar todo o processo de novo. Entendeu? Então é isso. Vamos prender o guia na linha e o fio no guia para poder conseguir passar até o final lá. Poxa vida, hein? Ó, vamos acelerar de novo agora aqui então. Bom, galera, a gente já veio conectando todas elas, a gente só vai emborcar ali, né? Não vou passar o PU hoje, a gente vai fazer os testes. Beleza, amanhã eu volto para poder passar o PU e aí sim, definitivamente, já deixar cada uma delas posicionada nos seus respectivos lugares. Então, os cabos PP, tá passando o de 3 vias lá, ó, tá passando direto, lá dentro lá, ó. E o de 2 vias vem, faz o fechamento aqui na luminária e segue.
É isso que tá fazendo. Então o neutro ele já tá vindo pelo cabo de 2 vias. Aqui também já fiz, e aqui tá um buraco, ó. Aqui vai ter que colocar um pouco mais de terra e depois colocar a camada de grama. Então ali, ó, deixa eu tirar aqui, ó. Olha lá, ó. Ali tá nivelado no piso, ó, certo? Aqui tem que encher um pouco mais. Então por enquanto, para não ficar aquele brancão chamando atenção, pintei de verde ali o pescoço do tubo e encaixei a luminária firminha, ó, ó, firminha, não se mexe, beleza? Aí dali o cabo de 3 vias tá passando reto, que é o fechamento tá tudo ali, e o de 2 tá vindo, faz a conexão na luminária e segue para a próxima também. Geralmente, o que eu faço? O condutor que vem, que nem nesse caso aqui, ó, aqui esses azuis aqui, é tudo fechamento de neutro. Eu geralmente faço uma conexão principal e jogo um rabicho para a luminária, porque eu penso no futuro. Amanhã depois a gente vem para trocar só essa luminária, eu não mexo na conexão principal que está alimentando a arandela, espeto de jardim, refletor para cá. Então tá tudo fazendo fechamento ali, tá? Daqui ramifica para os outros pontos, que não tem nada a ver com essa luminária. Então eu não posso colocar, por exemplo, esse fiozinho conectando ali. Na minha concepção eu faço uma conexão principal, jogo um rabicho e faço uma conexão aqui exclusiva para a luminária, tá? Aí tem o do retorno, né? Que aí só tá a conexãozinha ali. Os neutros estão ramificados. Tá vindo o cabo de 3 vias com 3 retornos. Aí até marquei com amarelo aqui e tal. Esse azul, na verdade, ele é um retorno, porque o neutro ele já tá vindo no azul de 2 vias. Então aqui esse retorno eu já coloquei ele pro Natal. A gente vai identificar agora aqui, ó, com o rotulador. Ela já até fez aqui. Retorno Natal, esse aqui. Esse aqui retorno Arandela. E esse aqui retorno espeto de jardim e refletores que vão acender juntos, tá? Por isso que ele vem aqui e ramifica para lá e para cá, beleza? Tem 3 condutores. Então vou identificar tudo com a fita laminada, tá? E movimentar tudo lá para dentro. Tem espaço para caramba, vou colocar tudo bonitinho, organizado. Vou pintar esse negócio de verde em volta e vou encaixar essa luminária. Como eu tô fazendo para encaixar? Eu tô passando aqui, ó, fita isolante preta bem nesse trecho aqui, ó, que é onde o tubo bate aqui. Então eu passo aqui 14 voltas de fita isolante, tá? Para que esse trecho aqui de 2 centímetros faça pressão aqui nesse ponto, que é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Por isso que ela ficou travada, tá? E é isso. Vou finalizar aqui. E aí por hoje vou fazer a limpeza em tudo, recolher essas pontas de fio, fazer aquele 5S, deixar esses 2 prontos. Vou posicionar aqueles 4 ali e vou fazer a conexãozinha ali só para já ligar. E esses 9 embutidos de solo que a gente já finalizou aqui, ó. A gente vai fazer uma limpeza também, um 5S, vai limpar todas essas pedaceirinhas de fio. Vamos deixar eles já funcionando e os embutidos de solo, os 6 embutidos de solo maiores ali, já funcionando também. Os de lá, ó, já tá tudo acesinho, que a gente terminou ontem, tá? E como a gente disse, né, o cliente deu um retorno positivo aí, um feedback positivo, falou que achou uma graça, ficou chique demais. E é isso aí, a gente gosta desses feedback mesmo. A gente tá aqui para poder entregar excelência. E é isso, pessoal. Aí amanhã a gente volta para concluir os 3 aqui, os 5 das cicas ali, ó, tá? As arandelas já foi feito, então o cabeamento dela ali também já tá todo no esquema. E aí amanhã a gente então vem para passar a régua nesses outros pontos e já fazer a instalação dos módulos inteligentes ali, para poder ficar automatizada toda essa parte de fora aqui, ó. Aí vão ser pelo menos 3 ou 4 módulos inteligentes ali, cada um tem 2 saídas, e aí vai atender todos esses pontos aqui, beleza? E aí fica um negócio bacana e depois eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer lá a finalização. Fechou? Vamos que vamos, porque agora ó, é 5h16, ó. Vamos que vamos. Galera, ó o tchan que o negócio dá já, ó. E ó que tá dia ainda, cara. Tá finalzinho da tarde. Ó lá, ó. Ó, com todos os embutidos de solo aqui, ó, na entrada. Ó lá, ó. Olha isso aqui, ó. Ó que charme que deu aqui, essa luz aqui em cima, ó. Tá vendo? Amanhã a gente vai ter o resultado final. Que aí todas elas vão estar aqui, as cicas eles vão estar iluminadas. Ali as arandelas vão estar funcionando. Geralmente, pessoal, eu vou falar pra vocês. Aqui a gente coloca ou embutido de solo igual esse, que tem um foco, tá vendo, ó? Que esse foco todinho vai na copa das árvores aqui. Geralmente a gente põe o embutido de solo aqui, ó, tá? Que dá esse tchan aqui pra cima. Só que, como eu disse, o cliente já havia comprado 6 refletores. 3 para essa palmeira,
Um para aquele ali e 3 para as outras palmeiras. Tá vendo? Olha o tchan que o refletor deu ali, ó. Tá vendo? Então, geralmente a gente utiliza embutido de solo para essas árvores que são palmeiras, né? Árvores ou palmeiras, etc, né? Que são altas, né? Tem palmeiras que são mais ainda, né? Então esse embutido de solo, ó, como é que ele tem um foco, ó. Ele joga, né? Vamos supor que a árvore estivesse próxima ali, ela tá iluminando o tronco da árvore até em cima e a copa também, tá? Então é bem recomendado para esses pontos aqui também. Amanhã depois, quem sabe, pode ser feita a instalação de um embutido de solo nessas partes aqui, que aí fica chique também. Mas por enquanto vai ser colocado os refletores. Aí, outra luminária que também serve aqui é aquele espeto de jardim, só que de lâmpada par 20, para essas árvores maiores assim, lâmpada par 20 focada, tá? Ou então um refletor, que no caso vai ser aqui, tá? Então ó, o tchan que dá já, ó, tudo isso aqui iluminadinho. E aí amanhã, quando tiver bem escurinho, tiver bem à noite já, que vai dar um destaque maior no jardim todo. Beleza? Então finalizaremos amanhã o período da tarde. Vamos automatizar o jardim inteirinho, tá? Com 4 módulos inteligentes com 2 saídas cada. E a gente vai revisar também os interruptores que tá pro lado de dentro lá. Beleza? Então, ó, chique 10. E amanhã, resultado final. A few moments later. É isso aí, galera. A iluminação ficou acesa desde ontem, ó. A gente não desligou não, deixou. Isso é bacana, tá vendo? Olha lá, ó, tudo aceso. Então eu vou fazer a instalação dos módulos inteligentes da Tramontina ali, beleza? Então acompanha e vamos então para o último dia, a reta final. E depois a gente já vai ver como que vai ficar o resultado final disso aqui tudo. Show! Bom, galera, seguinte, ó, reorganizei, tinha interruptor paralelo que faz parte de dentro da sala, que eu coloquei aqui na principal. Abriu a porta, tem que ser a primeira aqui, ó, tá? Essa aqui que é a luz aqui de dentro, tem uma luz um pouco mais distante aqui de dentro, e essa aqui é a luz aqui de fora, ó, tá vendo? Do hall de fora aqui, ó, o reflexo dela ali no chão. Aí eu concentrei os 6 interruptores do jardim, tudo na placa 4x4. E aí que, como não ia ter espaço para colocar os módulos inteligentes, então eu vou concentrar todos ali, ó, naquela caixa. Que ainda bem que tem aquela caixa 4x4, que vai ficar 4 módulos ali, vai ficar entupetado também. Tá vendo? Fiz toda a crimpagem de terminal, a fase aqui, ó, a fase aqui vem no cabo 2,5, alimenta o conector vago e aqui vai distribuindo. Então desce uma lá para a caixinha, onde vai ficar os módulos inteligentes, que é esse preto, tá? Tem esse branco aqui que faz a ponte para ligar o interruptor simples. E os outros dois aqui, que um segue para cá, ó. Um segue para cá e vai fazendo a pontezinha. O outro sai lá, chega ali e vai fazendo a pontezinha. Todos com terminais, tá vendo? Olha que talento. Agora vai fechar ali sem esforço. Vai ficar tudo bonitinho. Bom, galera, seguinte, a maçaroca que ficou aqui, eu vou ter que organizar tudo aqui dentro, tá vendo? Não há condição de colocar tudo isso aqui atrás dos interruptores aqui, tá? Então, ó, eu liguei todos eles, estão todos em modo de pareamento já. Esse aqui é um módulo inteligente com 2 saídas da Tramontina, gosto muito, tá? Ele é compacto, ele vem com essas peças aqui, ó, de fixação, quando há necessidade de fixar no fundo do quadro ou em algum local. Nesse caso elas vão ficar aqui acomodadas, que eu vou ter que me virar nos 30, e ela vem com essas chavinhas também, ó, que é tipo aquelas que tira chip de celular, que é para fazer o reset aqui, ó, nesse furinho aqui, ó, tá vendo? Então aqui tá tudo identificado, o que é o que, ó, relé palmeira, refletor palmeira, né, arandela, luz de Natal. A de Natal é a única que não tem interruptor físico, ó. O S1 e S2 aqui do módulo, pode ver que tá sem fio. Agora os demais aqui tem módulo, tem 6 módulos, né, na 4x4. Então ficou aqui, ó. Esse módulo ficou para os embutidos de solo, que é da passarela e aqui contorna na frente da casa. Esse outro módulo eu coloquei todas as arandelas. Então tem a arandela do lado de lá da casa e a arandela do lado de cá, tá? E aqui, ó, ficou os refletores, então, das palmeiras, que tem palmeira para cá e palmeira pro outro lado da casa. Então ficou mais organizadinho. E aqui 2 canais de ponto de Natal, que é um pro ponto para cá da casa e o outro pro ponto para lá. Então eu juntei assim, ó, 2 pontos de Natal, 2 pontos de embutido de solo, 2 pontos das arandelas e 2 pontos dos refletores, beleza? Deixei tudo organizado. E aí,
Aqui no interruptor eu vou fechar ainda, né? Ficou tudo no talento, com os terminais, bonitinho. Fechando aqui, ó, eu vou limpar e vou colocar os adesivos aqui ainda, tá? Aqui em cima ficou então os refletores, aqui em cima ficou os embutidos de solo, sendo esse aqui do embutido de solo ali das passarelas, sendo esse aqui o embutido de solo, aquele maior que contorna aqui, né? Contorna a frente da casa. Os do meio aqui, a arandela desse lado da casa. E esse aqui é arandela para esse lado da casa. Então até os interruptores aqui estão orientados. O que é a arandela da esquerda e o que é a arandela da direita, tá? E aqui embaixo os refletores. Esses aqui os refletores que acendem para esse lado e esses os refletores que acendem do outro lado. Então ficou um módulo nesses dois, o outro módulo e o outro módulo. E o quarto módulo interruptor, que é os dois painéis de Natal que não tem interruptor físico, beleza? É isso. Então, chique 10, agora eu vou organizar tudo isso aqui e vou tampar com a tampa cega e vamos ver o que vai virar. Vamos acelerar. Aí galera, o que eu consegui foi fazer isso, ó. Como é a caixinha de metal, eu dobrei essa e a de baixo, as duas orelhinhas. Não deu pra colocar isso aqui, ficou muito entupitado. Coloquei os 4 módulos, um em cima do outro aqui, os 4 aqui, 1, 2, 3, 4 na sequência. E aqui tá toda a parte de cabo, de conector, tá tudo montuado aqui. Então o que eu fiz, ó, parafusei direto com um parafusinho por cima mesmo, não teve jeito. Medi lá, furei certinho e aí, ó, fechou. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Para resetar todos ao mesmo tempo, eu vou pegar e vou soltar aqui a fase. Ó, eu vou soltar a fase do conector, esperar 10 segundos, coloco aqui de novo. Aí todos eles entram em modo de pareamento. Eu já vou colocar no celular para ligar e desligar. E já vou fechar aqui também. Aí galera, acabei de fazer a identificação. Olha lá. Então aqui ficou os principais de entrada da casa. E aqui ficou o que tá do jardim lá. Tá vendo? Então eu coloquei LED piso, aqui um módulo inteligente. Arandelas, um módulo inteligente. LED palmeira, outro módulo inteligente. E o quarto módulo inteligente que não tem botão físico aqui é o do Natal, que vai ser acionado sazonalmente aí, diretamente no aplicativo, na época de Natal, obviamente, final de ano, tá? Cheguei nas partes aqui do espeto de jardim, olha só, o cabo dele deu tranquilamente para poder colocar no prensa-cabo, tá vendo? E a conexão ficou lá dentro. Então, pessoal, é isso que eu falei sobre os refletores. Os refletores ali, ó, eles não têm um cabo tão grande, então as conexões ficaram para fora. Já aqui, ó, as conexões ficaram lá para dentro. É exatamente isso que eu me refiro, tá bom? Aí agora eu já coloquei lá os módulos Wi-Fi e já configurei tudo. Então logo eu já mostro para vocês eles funcionando na prática, beleza? Aí eu vou abrir o aplicativo aqui, ó. Então ó, tem 4 módulos Wi-Fi aqui. E esses 4 módulos, cada um tem 2 saídas. Então eu tô aqui, ó, nesse aqui, ó. Aqui a gente vai conseguir ver escrito, olha lá, ó, LED, Palmeiras Garagem e Arandelas Garagem, beleza? Ó, o Arandelas tá ligado, ó. Se eu desligar ela aqui, ó, no app, eu ligo e desligo elas. E aqui, ó, o refletor, ó, ligo e desligo. E junto com o refletor eu coloquei esse cara também. Então aqui, ó, na hora que eu ligar o refletor, liga a cica também, tá vendo?
E aí aqui comando de voz, né? Dá pra falar pra Alexa, ó, desligar, ligar, fazer uma programação. Aqui embaixo tá aqui, ó, programar. Você consegue colocar os dias e horário, né? Que você quer que ligue e desligue, né? Ó, fazer uma cena, né? Tá vendo? Consegue colocar aqui, ó, adicionar, ó. Olha lá, os dias da semana, o horário aqui em cima, ó. Tá, ó. Consegue configurar tudo. Só que agora, lógico, não vou fazer nada disso. Eu vou passar isso aqui pro cliente, depois o cliente vai fazer da forma que ele desejar, tá bom? Eu vou fazer depois só uma cena para ligar tudo ao mesmo tempo. Os 4 módulos funcionarem ao mesmo tempo, pra gente poder fazer um modo apresentação aqui no final. Beleza? É isso, vamos seguir. Galera, vou até filmar isso aqui, ó. 10 para as 8 da noite, a última. Segura aí, Vanessa. A última, hein? Misericórdia. E tá um frio. Que eu vou te falar. É assim que nós comemoramos o Dia dos Namorados. Ei! Ó a minha mão, ó. É isso aí. Olha lá. Vai vendo. Deve estar uma sensação térmica de uns 10 graus. Tá frio pra cacete. Tá um vento cortante o dia inteiro já. É, o vento, então, dá aquela sensação térmica mais baixa ainda, né? Gostaria de estar com uma touca aqui pra poder aquecer bem as orelhas. Mas é isso. Ó, finalizando a última então. Quero que vocês acompanhem. Ó, chique 10. Aí eu vou dar aquele talento. Cadê? Vou dar aquele talento no prensa-cabo aqui, ó. Chique. Agora eu vou jogar aqui pra dentro o cabo com a conexão. Deixar nesse modelo. Olha lá, finalizei. Ficou naquele modelinho top, direcionado bem pra cima. Entrando no app agora, ó. Olha lá. Todas elas iluminando bem. Ó. Tá vendo? Liga e desliga. Tem os botões físicos lá dentro. Tem o botão virtual aqui, ó. Liga e desliga aqui. Ó lá. Desliga a arandela. Liga a arandela. Liga os demais aqui também, ó. Dá pra colocar pra Alexa. E com certeza o cliente já até sinalizou que vai colocar na programação aqui, ó. Fazer tipo um timer, né? Pra ela ligar e desligar sozinha. Chique 10. Vamos ver qual que é a temperatura em Bauru? Vamos ver. Temperatura em Bauru agora. Agora faz 17 graus em Bauru. Duvido. 17 é uma ova. Você tá doido, eu tô congelando aqui. Tá maluco. A Vanessa tá limpando ali, pegando todos os caquinhos, todas as pontinhas de fio. Tá vendo? Nossa, essa frente ficou linda, 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 linda. Aí aqui fica no charme, ó. Olha lá. E ali tem outras 2 palmeiras ali. Chique 10, hein, meu? Olha lá, galera. E aqui tudo pelo app eu consigo ver, por exemplo, eu consigo acionar e desacionar por módulo. O Natal aqui não vai mostrar nada, né? Porque são os pontos que ficaram aqui e lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui, ó, pagou tudo lá. Olha lá, pagou tudo aqui. E aquele lá, ó, pagou tudo lá. Então eu vou acender de novo, ó. Tchan. Ó. Chique. E lá onde a gente tava. Olha que bacana. Topzera demais. Tá vendo, pessoal? É isso. O tal do eletricista 10K aí, ó. E a que horas são? Vai dar 8 horas da noite. E esse é o resultado final, galera. Um resultado muito satisfatório. Um resultado muito aconchegante, requintado. E o sistema todo automatizado. Se você curtiu, deixe seu like. Não esquece de se inscrever. E clica nos cards aí. Um forte abraço.